Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 25, ao capítulo 11, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por estarmos em tua presença, por podermos desfrutar da tua preciosa presença. Como é maravilhoso, como testemunhava o diácono Marcos, ontem do jejum. Senhor, como é bom podermos nos reunir como igreja, como o Senhor nos tem abençoado, e que mais uma vez o teu Espírito Santo fale aos corações, venha nos instruir, venha nos despertar, venha nos animar, Deus, para toda boa obra, e que Cristo seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem sentar. Irmãos, existem pessoas que marcam a nossa história. Homens, e quando eu falar homens aqui, eu não estou falando do sexo masculino, mas homem e mulher, né? Pessoas, seres humanos que marcam a história e seres humanos que marcam as nossas histórias. Homens que marcam a história da humanidade marcaram, e homens e mulheres que marcam ou marcaram a nossa história. Temos na Bíblia exemplos de mulheres marcantes, como, por exemplo, Débora, que foi uma juíza, como está no livro de Juízes, capítulo 4. Uma mulher que, no meio da apatia dos homens ali, ela despertou, e ela ouviu: desperta, Débora, e aí ela avançou, e foi uma bênção na mão do Senhor. Mas há pessoas que nos marcam. Eu queria iniciar essa pregação falando de alguns exemplos. Ontem eu falava sobre isso na juventude, algumas histórias até impactantes, como, por exemplo, a morte dos apóstolos. Todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Vou pegar minha cola aqui no livro que eu recomendei para os jovens ontem. A gente vai fazer um trabalho com esse livro chamado Servos de Deus, do pastor Franklin Ferreira, em que ele conta a história de 32 homens que marcaram a história da igreja. E aqui, num certo momento, ele fala assim: segundo a tradição, todos os apóstolos morreram de forma violenta. Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. O Marcos, que escreveu o evangelho que está em nossas Bíblias. Lucas, o médico amado, foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago, o menor, foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia, a oeste da Anatólia, atual Turquia. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis, atual Derbente, na província russa de Daguestão. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores, até morrer, na cidade de Patras, na Grécia. Matias, aquele que foi escolhido para substituir Judas como apóstolo, foi primeiro apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus, na Grécia. Paulo foi decapitado e Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo na capital do Império, em Roma, por ordem do imperador Nero. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para Patmos, para a ilha de Patmos, no tempo do imperador Domiciano. Esses homens não temiam a morte e estavam dispostos a ir às últimas consequências, como foram, para que a mensagem do evangelho avançasse. E não só no tempo apostólico, mas nos primeiros anos da igreja,
também vemos histórias de homens que se dedicaram, se lançaram para, e eu, como falei, né, homens aqui, tanto homens quanto mulheres, há testemunhos desse sentido, mas há um testemunho muito marcante, já no início da história da igreja cristã, do bispo de Esmirna, Policarpo, um homem de Deus, um homem dedicado, um homem consagrado ao Senhor, e estourou uma perseguição aos cristãos em Esmirna, e Policarpo, então, com 86 anos, um senhor de idade muito avançada, começou a correr risco de ser aprisionado, e ele foi para uma fazenda, de lá fugiu para outra fazenda, mas ele soube que o irmão sofreu tortura porque denunciou onde ele estava, então Policarpo ficou ali para ser entregue, e quando chegaram os homens para capturar aquele senhor de 86 anos, bispo de Esmirna, Policarpo os recebeu muito bem, serviu comida aos seus perseguidores e pediu apenas que tivesse um tempo de oração, e assim ficou 2 horas orando ao Senhor e foi levado para o seu martírio. Ao chegar lá, pediram que ele negasse a Cristo, e Policarpo se negou a negar a Cristo. Pediram que ele prestasse reverência ao imperador, ao que Policarpo se negou. E aí juntaram uma multidão enfurecida, e eles quiseram que ele fosse condenado à morte, e deram a última oportunidade, até por ser um senhor de idade tão avançada, mas Policarpo preferiu a vida eterna, preferiu não negar a Jesus, e ele respondeu, quando o procônsul falou a ele que poderia acender um fogo, poderia lançá-lo às feras, para que ele fosse devorado por feras, ou poderia queimá-lo numa fogueira. Policarpo respondeu que o fogo que o procônsul acenderia duraria somente um momento e logo se apagaria, mas o castigo eterno jamais se apagaria. O fogo do inferno vai durar para todo sempre. Ante a firmeza do bispo de Esmirna, eles decidiram que ele seria queimado vivo. E Policarpo, a população com raiva, juntou galhos e prepararam uma fogueira, e já amarrado numa fogueira para ser queimado, Policarpo elevou os olhos aos céus e orou assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Isso ele orou amarrado numa fogueira, condenado à morte, prestes a ser queimado vivo. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição de vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isto e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada a glória a ti, com ele e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. O fogo foi aceso, mas como o vento soprava as chamas para o outro lado e prolongava a agonia, um soldado pôs fim ao sofrimento de Policarpo com um golpe de espada. O que leva homens como os apóstolos e como Policarpo a irem ao mais extremo de darem sua vida em favor do Evangelho? Mas o que eu queria chamar a atenção não é nem a sua disposição para o martírio, mas o impacto que a vida desses homens teve na vida de tantos outros. Os apóstolos, não preciso nem dizer, basta você atravessar as folhas da sua Bíblia. Mas Policarpo, num momento em que a igreja sofreu muita perseguição, em que muitos cristãos eram mortos, lançados aos leões, a história de Policarpo corria na igreja como um bálsamo, e muitos mártires, ao lembrarem-se daquele velho, daquele idoso, daquele bispo de Esmirna de 86 anos, que não negou a Cristo mesmo diante da morte, que ainda preso a uma fogueira, às portas de ser queimado vivo, ainda declarou que bendizia e glorificava ao Senhor, eram estimulados e se entregaram ao martírio, tendo o conforto de saber que não eram os primeiros, nem os únicos, e que assim como eles glorificariam a Cristo com a sua morte, como fez Policarpo, assim como ele fez, eles assim o fariam também. Homens que influenciaram muitas pessoas. Vou falar essa manhã, quero falar de um terceiro homem, mas eu vou deixar para falar dele na conclusão da mensagem, mas falar dessa manhã de um homem que não é muito visto como uma boa referência,
que não é visto muitas vezes como um homem exemplar, porque realmente, de fato, depois ele não se tornou. Mas que nesse episódio, nessa ocasião, ele teve uma atitude exemplar, que foi o rei Saul. O contexto de 1 Samuel 10 e 11 é justamente a coroação de Saul como rei de Israel. 1 Samuel 8, o povo pede um rei, e aí Saul é escolhido, no capítulo 10, ele é coroado. Lemos aqui no final que alguns homens resistiram à coroação de Saul, e aí já queriam matar aqueles homens, e Saul falou, fez-se de surdo, na verdade vão querer matá-lo mais à frente, eu vou explicar isso depois, mas aqui no início, no final do capítulo 10, questionaram a liderança, o reino de Saul, mas ele se fez de surdo, deixou para lá, e aí no capítulo 11 surge um grande desafio. Semana passada à noite eu preguei sobre 2 homens também, o cego Bartimeu, no caminho de Jericó, e o rico Zaqueu, já dentro de Jericó, e falei que esses homens tiveram um despertar, falei 3D, um despertar, ouviram que Jesus estava passando, um desafio, o cego Bartimeu, de ter que enfrentar a oposição das pessoas, falava, fica quieto, deixa o mestre em paz, mas ele gritava mais alto para que Jesus o ouvisse. Um desafio, Zaqueu, por sua vez, teve o desafio da sua baixa estatura, e ele subiu numa árvore para poder ver Jesus, e depois tiveram que tomar uma decisão. Jesus perguntou ao cego, o que queres que te faça? E ele pediu que voltasse a ver. E Zaqueu, Jesus falou, quero hoje estar na sua casa, e ele decidiu receber Jesus em sua casa, e ambos tiveram suas vidas transformadas. 3D, um despertar, Jesus passou por ali, um desafio, tanto do cego quanto de Zaqueu, e uma decisão. E hoje eu quero falar de outros 3Ds, que não são os mesmos, embora alguns sejam os mesmos. Um desafio, um despertar e uma disputa. Saul soube de um desafio, Saul teve um despertar e Saul lançou-se numa disputa, é isso que veremos juntos nessa manhã. O contexto, como falei, é da coroação de Saul, e o que acontece? Versículo 1 do capítulo 11. Então Naás, que era amonita, um povo inimigo do povo de Deus, um povo que teve origem na relação incestuosa de filha com pai, da filha de Ló, ouvimos na terça-feira uma mensagem muito abençoadora, ministrada pelo jovem Enzo, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e ao saírem dali, as filhas de Ló tiveram relações, embebedaram o pai e tiveram relações com ele, e de uma filha nascem os moabitas e de outra os amonitas. Então, um povo inimigo do povo de Deus. Naás, o amonita, sitiou Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes de Gileade disseram a Naás, faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu, farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês, assim trarei vergonha sobre todo Israel. O povo chegou a pensar em se submeter, se sujeitar ao rei amonita, mas ele foi mais além, ele falou, vou furar o olho direito de cada um de vocês. Isso é uma atitude de humilhação e de limitação, irmãos. Porque imagina, um homem com um olho cego teria mais limitação de lutar e também seria uma humilhação. Olha que problema. Um povo poderoso, Jabes de Gileade não era uma grande província ou mesmo uma tribo, era uma região, e ali eles estavam ali, uma cidade, e agora eles estavam com esse grande desafio. E aí o versículo 3 nos ensina algo já de aplicação prática para a nossa vida. Diante de um grande desafio, não tenha pressa. Muitas vezes, quando surge um desafio na nossa vida, a gente é estimulado a tomar decisões rápidas, a responder logo. Cuidado com isso. Inclusive, cuidado com as propagandas que pululam na nossa frente, seja na televisão, seja na internet, porque quer tudo falar que é para ontem. Compre esse material até amanhã, senão você nunca mais vai ter acesso a nada. Essa coisa de marketing muito pesada em nossos dias. E eles querem, muitas vezes, o quê? Te fazer tomar uma decisão irrefletida. Que aí, se você pegar e passar seu cartão e pagar logo o negócio, ou fazer um Pix, você já pagou, já era. Então, cuidado com o canto da sereia dos nossos dias. Estou falando que tudo que é de marketing é ruim, tem coisas que realmente são boas e podem trazer benefícios, tem promoções que realmente a gente se vale delas. Eu estimulei os pais, a gente está com um grupo de pais no WhatsApp, a adquirirem materiais da Editora Fiel, que estava com uma promoção muito boa, e a gente fez isso. Então, há situações que realmente são vantajosas, mas tome cuidado. E diante dos desafios, não tenha pressa. Olha o que o povo fez, diante daquela ameaça terrível, o versículo 3 diz, os anciãos de Jabes lhes disseram, dê-nos o quanto tempo? 7 dias. Então, diante dos desafios, não tenha pressa. Mas se eu não responder aquela entrevista, se eu não der uma resposta, se eu não der uma posição, calma. Não procrastine, não jogue para frente aquilo que você pode resolver hoje, mas também não tome pressas em tomar decisões, em tomar atitudes, especialmente
diante de desafios como o povo de Jabes e Gileade estava enfrentando aqui. Então eles falaram, dá-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Versículo 4. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava quem? Saul. Relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Lançado o desafio. Primeiro desafio está aqui. Um povo inimigo ia invadir Jabes de Gileade, mesmo ele falando que iriam se sujeitar a ele, eles falaram, tudo bem, mas a gente vai furar o olho direito de cada um de vocês, e o terror, o choro se apoderou daqueles homens. Mas o primeiro D é o desafio, o segundo é o despertar. Olha o que diz o versículo 5. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou, que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Algumas curiosidades aqui, irmãos. Saul estava atrás dos bois, então dá a entender que ele estava conduzindo alguma coisa, estava trabalhando. Às vezes você vai estar vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, e vai chegar uma notícia até você, e a gente tem que ter coragem de fazer perguntas. A gente tem muito hábito de falar, ei, irmão, tudo bem? E aí a gente já espera que a pessoa fale, tudo bem. Mas se a pessoa fala, não está nada bem. Será que estamos dispostos a ouvir? Saul falou, que tem o povo? Por que estão chorando? Isso é uma coisa tão importante, irmão, já aconteceu na vida da igreja. Com cuidado para você não expor a vida de ninguém. Se alguém falar de uma luta, de uma dificuldade com você, não compartilhe com outra pessoa, não exponha aquilo que alguém te confidenciou. Isso é um ato de profunda fidelidade e confiança. Quando alguém compartilha algo pessoal com você, sinta-se honrado, sinta-se responsabilizado ou responsabilizada em ouvir as coisas que você ouve e em buscar direção a Deus. Se você precisar de uma orientação, até mesmo pastoral, me procure. Às vezes chegam situações diante de nós que a gente não sabe como lidar. Né? Eu falava da Adriana na oração da Adriana Pereira, quem trabalha em hospital, eu vejo cada situação que eu falo, meu Deus, acho que a última coisa que eu poderia fazer seria trabalhar na área de saúde, que eles enfrentam cada desafio assim, que só sabe dessas coisas quem trabalha na área de saúde ou quem está internado ou tem um parente ou visita alguém, das coisas que acontecem e que surgem desafios diante desses irmãos e irmãs. Então, se alguém te confidenciar alguma coisa, sinta-se honrado dessa pessoa estar confidenciando, confiando a você, mas não vire as costas e vá embora. Saul aqui teve a coragem de fazer perguntas. Por que estão chorando? Se você vê um irmão, uma irmã triste hoje na igreja, talvez no café da manhã, você tem coragem de perguntar, por que você está triste? Por que você está diferente? Por que seu olhar hoje está cabisbaixo? Por que você que está sempre com essa alegria nos olhos, nos lábios, está hoje meio... Às vezes o irmão está com problema de saúde, com problema familiar, ou está com a coluna meio empenada, né, Paulinho? E vamos orar pelos irmãos que estão precisando fazer um exercício, uma fisioterapia. Graças a Deus que a gente tem um casal aqui, já veio a unção dobrada, que nos ajuda muito, e outros irmãos também. Mas às vezes a pessoa está com uma dor, está com um problema de saúde, mas se importe. É tão importante isso na vida da igreja, irmãos, que muitas vezes a gente joga isso na conta do pastor, e certo é a responsabilidade do pastor, sim, saber o estado das ovelhas, mas nós precisamos ter isso na vida da igreja, nós nos importarmos e termos coragem de fazer perguntas como Saul fez. Por que estão chorando? Então, lhes contaram que os homens de Jabes haviam relatado o que nós vimos há pouco. E aí há um despertar, irmãos. E assim, esse é o cerne da mensagem dessa manhã. O despertar de Saul. Olha o que aconteceu aqui, versículo 6. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou muito feliz. Ele ficou muito contente. Ele ficou paz e amor, falando todo mundo, eu amo a todos, né? Ficou aquele crente gente boa, que se dá bem com todo mundo. Ele ficou o quê? Furioso. Ué, mas como alguém pode ser cheio do Espírito de Deus e ficar furioso? Já pensou sobre isso? Normalmente, quando você pensa, alguém está cheio do Espírito Santo, você pensa que a pessoa manifesta todas aquelas características do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas ele ficou furioso. E aqui eu aprendo, irmãos, que há um espaço para aquilo que a gente chama de ira santa. O cristão não pode ver a injustiça e achar que está tudo bem. O cristão não pode ver, como estamos vendo em nosso país, pessoas da corte mais alta do nosso país querendo que, embora a população brasileira majoritariamente seja contra o aborto, que isso seja aprovado. A gente não pode se conformar com isso. A gente tem que se posicionar.
Você tem que falar que não, que o que há no ventre de uma mulher, mesmo nas primeiras semanas de gravidez, é uma vida. Ah, meu corpo, minhas regras, ok, enquanto só há o seu corpo no seu corpo. Quando há outro corpo dentro do seu corpo, já não são mais as suas regras. E a gente tem que se posicionar e falar, não, a gente precisa de uma ira santa. Saul, quando viu o inimigo querendo humilhar o povo de Israel, ele não ficou feliz, ele não ficou zen, mas ele ficou furioso. E assim a gente deve ficar, irmãos. Não sair batendo em ninguém, não xingando ninguém, não acusando ninguém, não tacando pedra em ninguém, mas a gente precisa se posicionar, irmãos. E por vezes o Espírito Santo vai nos encher de uma ira santa. Você não pode ver os botequins do seu bairro lotados, as pessoas caindo pelas tabelas de tanto beber, as famílias sendo destruídas, e você achar, que bom que dentro do meu lado está tudo bem. Não! Precisamos ser cheios do Espírito Santo, e isso precisa levar a uma santa indignação, irmãos. Há uma indignação contra a prosperidade do pecado, contra o avanço do mal. Essas malditas teorias de gênero têm destruído a mente das crianças e adolescentes, e já deram até um nome para isso, disforia de gênero. Disforia nada, está destruindo mesmo a cabeça das crianças. E nós precisamos nos posicionar, não! Homem e mulher, Deus os criou, Deus assim os fez. Se a pessoa quiser fazer outra coisa com o seu corpo, assuma a responsabilidade dela. E saiba que estará se levantando num pecado, num dos piores pecados. Eu li um livro de um padre, fazendo os estudos sobre gênero, e ele falava que ele entende que essas teorias de gênero talvez sejam as piores manifestações pecaminosas do homem contra Deus, porque vai contra a identidade na qual Deus nos criou. Deus te criou homem, Deus te criou mulher, e você está falando, eu vou ser o que eu quiser. E a igreja tem que se posicionar, irmãos. Falar, não! E quando isso tenta chegar nas nossas crianças, aí mesmo que a gente tem que ficar furioso como de Saul e falar, não! Quem é responsável pelas crianças somos nós, os pais. Que o Estado se afaste. Esses que querem que o Estado domine todos são ditadores, são homens maus, ímpios, que querem destruir as nossas famílias. Como foi feito? Bom, não tem como não falar. Como foi feito na União Soviética, uma ditadura comunista maldita, que eles fizeram experimentos sociais que destruíram famílias. Nós não queremos uma ditadura comunista no Brasil. E precisamos nos levantar e falar, não! Não, não! Que o Espírito Santo nos levante como homens e mulheres e falar, aqui não! E que Deus haja sobre aqueles que querem amaldiçoar o nosso povo com a sua ira. Porque se nós nos iramos, Deus se ira também. Saul se levantou. Saul falou, não! Cheio do Espírito Santo, ele foi tomado de uma ira santa, irmãos. E aí o que continua, versículo 7. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Preste atenção. Dos filhos de Israel haviam quantos? Quantos? Leia em voz alta. E dos homens de Judá? Então são quantas pessoas no total? Faz a conta rápida aí. Silvaneide é muito rápida. Achei que você só sabia fazer pão com linguiça. Silvaneide sabe fazer conta rápida demais. 330. Um homem se encheu do Espírito Santo. Um homem se posicionou. Um homem foi visitado por uma ira santa do Altíssimo. E um homem mobilizou 330 mil homens. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? O que Deus pode fazer através de uma vida, irmãos. Claro que aqui é um contexto por trás que Deus estava confirmando o reinado de Saul. Saul aqui estava sendo confirmado por Deus como líder de Israel. E ele foi levantado por Deus, mas um homem mobilizou 330 homens, o despertar de um homem para que, diante do desafio enfrentado pelos irmãos de Jabes de Gileade, e a história deles não era boa, se você quiser saber sobre isso, leia lá o final do livro de Juízes. Houve uma guerra entre os israelitas, mas ainda assim Saul se levantou e mobilizou 330 mil homens. E é como eu disse, eu não quero falar homem aqui no sentido de homem sexo masculino, embora, no nosso contexto cultural, eu penso que muito mais os homens têm que se posicionar do que as mulheres. Irmãos. Hoje eu até fiquei feliz quando o diácono Marcos pediu para as irmãs cantarem depois os homens, eu já estava preocupado, eu falei, meu Deus. Então as irmãs cantando assim, eu fiquei até com medo da laje cair.
tanto faltava balançar, as irmãs cantando muito. Aí daqui a pouco o diácono Marcos, agora os varões. Eu falei, meu Deus, vai sair aquele piozinho. Mas não, rapaz, os varões cantaram, glorifica. Aí eu, glória a Deus, eu glorifiquei com mais alegria. Glória a Deus. Os homens da nossa igreja estão cantando. Isso aí. Estamos fugindo do lugar comum. Mas os homens precisam se posicionar, irmãos. Mas eu não estou falando somente aos homens, mas certamente aos homens há um chamado especial na nossa geração, porque estamos numa geração de homens fracos, homens frouxos, homens frágeis, homens de porcelana, que qualquer coisinha, ai, fica magoado, fica ferido, e a gente precisa de homens de verdade, amém, homens? Amém. Espero que essa igreja cada vez mais tenha homem de verdade com H maiúsculo, amém, irmã? Aí as irmãs falam amém mais alto, mas tudo bem. Aí nessa hora a gente perdoa. Mas a gente entende, né? As irmãs estão clamando, irmãos. Ouça o clamor. Ô varão, ouça o clamor da sua esposa. Cada coisa que a gente ouve. Mas eu lembrei de uma coisa, mas acho melhor nem comentar. Enfim. Um homem despertado pelo Espírito de Deus mobilizou 330 mil homens. E aí, trazendo isso para o particular. Quem sabe o Espírito Santo está despertando, mas só eu sou crente na minha casa. Seja você o Saul da sua casa. Seja você aquele que é despertado pelo Espírito Santo para transformar a sua família. Seja você aquele que vai ter a força do Espírito Santo para que Deus transforme o seu marido, os seus filhos, a sua esposa, os seus parentes. Levante-se, desperte. Como diz Paulo aos Efésios, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Creia que o Senhor tem poder. Deus só precisa de um homem. E aqui entenda, um homem ou uma mulher. Há muitas mulheres sozinhas na igreja. Há muitas mulheres que passam pelo desafio de estarem na igreja sem a sua família. Mas glória a Deus se é o seu caso, porque Deus está levantando você como levantou Saul para despertar, para vencer os inimigos. E olha o que acontece, irmãos. Quando um homem se levanta na força do Espírito Santo, versículo 9 diz assim, então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes, diga aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e esses o quê? Se alegraram. Quando a gente se posiciona, irmãos, quando a gente fala, não, a minha família é consagrada ao Senhor. Aqui esse desenho não vai entrar, não. Aqui, mas vai ter festa, não sei o que, não, mas meu filho não vai. Não, mas aqui... mas o filho faz... Outro dia o Daniel falou para mim, tem uns amigos meus que têm celular. Eu falei, que os pais dele deixam legal, mas você não vai ter não, porque você tem 6 anos, não vai ter celular tão cedo. É assim, lá em casa funciona na base do amor. Então, posicione-se, se posicione, salve os seus filhos dessa geração perversa. Salve-os enquanto há tempo. Porque, talvez, quando você se der conta que não dá tempo, mais será tarde demais. Então, posicione-se. Quando Saul se posicionou, houve alegria numa cidade onde estava o choro. Talvez o que as nossas famílias precisem nesse momento, meu irmão, minha irmã, é que nós nos posicionemos. Que nós nos posicionemos em oração. O diácono Marcos falava do jejum ontem, que foi um momento precioso de adoração, de presença do Senhor. Isso é muito bom, se esforce, traga seus filhos para a igreja. Outro dia uma família passava, porque criança tem isso, irmão, não é todo dia. Às vezes a gente pensa, na casa do pastor, todo mundo é crentinho, está todo mundo sempre orando, lendo a Bíblia. Não é assim não, irmão. A gente tem dificuldade também. Tem dia que a criança não quer vir para a igreja. E aí o que você faz? Pega pelo braço e traz para a igreja. Porque é nosso papel como pai fazer com que eles entendam que esse lugar é o lugar onde eles devem estar junto com a família de Deus adorando ao Senhor. Então se posicione dentro da sua casa, se esforce, traga as crianças terça-feira, esteja presente no culto de oração, a gente precisa tanto orar, irmãos, esteja presente na consagração, se esforce, se posicione, saiba que o seu posicionamento, a sua postura pode gerar alegria no seio do seu lar, talvez na sua vizinhança, talvez o seu vizinho de porta esteja esperando alguém que reflita o caráter de Cristo, que exale o bom perfume de Cristo, para ele ter esperança na sua vida, e essa pessoa é você, irmãos. O pastor não mora onde você mora. A exceção aqui só do meu cunhado é Camila, que a gente mora no mesmo condomínio, mas em blocos diferentes. Mas não moramos na mesma casa. O pastor não trabalha onde você trabalha. O diácono não frequenta os mesmos lugares que você frequenta. Use as oportunidades que Deus tem dado a você. Posicione-se como fez Saul e leve a alegria do Evangelho de Jesus Cristo a muitos corações. O desafio. Os amonitas estão querendo tomar Jabes de Gileade. O despertar, Saul se levantou e falou, acontecerá assim, despedaçou os bois com aqueles que não se juntarem a nós, 330 mil homens se juntaram a eles.
E a disputa, enfim, se deu. Versículo 10. Então disseram aos amonitas, aqui vale uma observação curiosa, amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Vocês mentiram? Não sei. Eu prefiro entender isso como uma estratégia de guerra. Não que a mentira seja uma estratégia. Mas se aqueles homens estivessem vivos, eles iam se entregar a ele mesmo, né, Paulo? Pode chegar para o exército inimigo e falar, amanhã a gente se entrega para vocês, se vocês estiverem vivos. Eles só suprimiram essa última parte. Mas por que eu quis chamar a atenção para isso, irmãos? Muitos crentes hoje estão sendo sufocados pelo inimigo, estão sendo sufocados porque não entendem que a gente vive numa guerra, irmãos. E muitas igrejas estão tão preocupadas em arrecadar pessoas, em arrecadar dinheiro e arregimentar pessoas, que ficam trazendo um evangelho light só para... Porque se você ficar falando só coisas boas, é mais fácil você botar a gente para dentro. Depois você vai ter que continuar falando só coisas boas para manter. Mas, se você não pregar a palavra, ou só falar uns versículos isolados para todo mundo se sentir tão bem, tão valorizado, sentir que eu tenho a força, é quase aquela coisa do He-Man, né? Eu tenho a força, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa vai vir, de repente vai dar um dízimo alto na sua igreja, a pessoa vai ficar feliz. E muitas igrejas estão abrindo mão da pregação do evangelho completo. Só falam uma parte ou nem sequer uma parte. E muitos crentes hoje estão perdendo a noção de que a gente vive numa guerra espiritual, irmãos. A gente vive em batalha. Satanás se levanta o tempo todo contra nós. Então precisamos ter estratégia. Você precisa pedir a Deus estratégia para lidar com seu filho, para que ele não se desvie no caminho. Você precisa pedir a Deus estratégia para cuidar bem do seu cônjuge. Você precisa pedir a Deus estratégia para lidar com as pessoas com quem você trabalha. O que os homens de Jabes de Gileade fizeram aqui foi estratégia. Falaram para os amonitas, fica tranquilo aí, fica calmo, que amanhã nós nos entregaremos. Só suprimiu a última parte, né? Se ainda tiver algum de vocês vivo. Mas deixou quieto. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos? A gente vive numa guerra. Eu já falei isso muitas vezes, para de achar que a vida cristã é um passeio no shopping, com banheiro perfumado, com ar-condicionado perfeito, com praça de alimentação, desde que você tenha um dinheiro para gastar lá. A vida cristã parece mais com um campo de batalha. E muitos cristãos estão morrendo na batalha, porque imagina um soldado, imagina que você vai dar um passeio no shopping, você vai de bermuda, de chinelo, você vai tranquilo, vai sem se preparar muito, você está dando um passeio no shopping. Agora imagina alguém de bermuda, de chinelo, tranquilão no meio de uma guerra. Vai cair logo, irmãos. Muitos cristãos estão andando no meio das trincheiras da guerra espiritual, achando que estão dando um passeio no shopping e estão sucumbindo. Tenha estratégia, abra os seus olhos. Não fique paranoico achando que tem demônio em tudo, mas não perca de vista de que nós estamos inseridos numa batalha espiritual. E que o tempo urge. E se nós não despertarmos, seremos tragados. A Bíblia fala isso, que o diabo ele anda ao derredor procurando quem ele possa tragar. Não perca isso de vista. Então eles tiveram estratégias. Amonita, fica tranquilo aí, está tudo sob controle. E aí, versículo 11, aconteceu que no dia seguinte, Saul, também com estratégia de guerra, dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, que estavam tranquilões. Amanhã a gente vai lá, vai dominar tudo, está tudo certo. Atacaram os amonitas até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, não ficaram 2 deles juntos, então não tinha como pegar os amonitas, né? Os de Jabes não tinha nem 2 juntos. Então o povo disse a Samuel, voltando lá ao início da leitura, no capítulo 10, quando alguns homens quiseram rejeitar Saul. Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Traguem-nos para aqui para que os matemos. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo, venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Um homem, diante de um desafio, teve um despertar, enfrentou a disputa, e Deus concedeu vitória. Só que, depois do capítulo 11, olha que coisa, revelação agora. Palavra rema, vem o capítulo 12. E olha o que diz no capítulo 12, versículo 12. Quando vocês viram que Naás, o rei amonita, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós. Quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. Eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem ao Senhor, preste atenção, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês,
então tudo lhes irá bem. Se, porém, parece muito a maldição e a bênção lá de Deuteronômio 28, se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra o pai de vocês. Versículo 24. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. O que eu aprendo aqui? Uma vitória contra os amonitas é uma batalha ganha, mas a guerra não terminou. A gente vai estar em guerra, irmãos, até o último suspiro. Então precisamos ser vigilantes. A batalha foi vencida, mas o rei precisava estar atento. E como você deve conhecer a história, infelizmente, o mesmo Saul que viu o desafio, que teve um despertar e que enfrentou aquela disputa e foi vitorioso, depois quis fazer coisas que não lhe deviam, quis assumir um papel de sacerdote que não era dele, fez tudo errado, perdeu o reino, perseguiu Davi, Davi foi colocado como rei de Israel, e aí Davi sim foi o rei perfeito, certo? Os salmos dele e as músicas dele deviam ser próximas à perfeição. Os salmos são porque são a palavra de Deus, mas a música também devia ser muito boa, mas longe de Davi ser perfeito. E aí veio Salomão, agora sim. Deixa quieto. Ou então leia lá 1 Reis, salvo engano, capítulo 11, que mostra como Salomão rapidamente se desviou para seguir os deuses das suas muitas mulheres. E quando seu filho Roboão assume o reino é dividido em reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com Judá e Benjamim. E aí começa uma sequência triste. No reino do norte, somente reis maus. No reino do sul, alternância entre reis maus, reis bons, mas que também davam mais vaciladas, reis terríveis como Manassés, que no final se converteu, reis como Josias, reformadores, mas também que tiveram seus erros, reis como Ezequias, que começaram muito bem e terminaram mal, reis como Uzias, foram bons reis, mas quiseram assumir um lugar que não lhe devia e lhe abriu uma lepra na testa, ao querer assumir um lugar de sacerdote que não lhe cabia. Mas, para nossa tranquilidade e confiança, existe um rei que não falhou. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Saul nem sempre agiu impulsionado pelo Espírito Santo, mas Cristo sempre agiu impulsionado pelo Espírito Santo. Saul nem sempre dependeu do Senhor em suas ações, mas Cristo dependeu do Senhor em todas elas. Saul nem sempre agiu de forma impecável, mas muitas vezes ele pecou, mas Cristo não pecou, como diz a palavra de Deus. E ainda assim ele se entregou à morte, ele ainda assim se entregou à cruz, ele morreu em nosso lugar, mas ele venceu a morte, ele subiu aos céus, e um dia ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então vemos a história de homens como Policarpo, que marcam um senhor de 86 anos se entregar ao martírio, os próprios apóstolos, Saul, que aqui se posicionou. E vou concluir, já estou encerrando para participarmos da ceia, falando de um outro homem que também está nesse livro que eu mencionei, Servos de Deus, chamado William Wilberforce, um homem que se converteu com 20 e poucos anos, e ele era da Inglaterra, era um político, e ele queria se lançar no ministério pastoral, mas alguém falou para ele, a gente precisa de cristãos na política. E a gente continua precisando, irmãos. Quem tiver ouvidos para ouvir, fique onde você está. E ele se tornou um político cristão influente, se tornou um político cristão que fez muita diferença na Inglaterra dos seus dias. E a Inglaterra, nessa época, 1700 e pouco, ela era um país poderoso em tráfico de escravos. Estima-se que mais de 10 milhões de escravos, olha que coisa terrível, foram arrancados das suas terras na África e trazidos para as Américas ou mesmo para a Europa. E só nesse traslado, mais de 1 milhão de escravos morreram por causa das condições subhumanas dos navios. E a Inglaterra estava com os seus navios muito poderosos, estava a todo vapor no tráfico, nesse negócio, né? Era um negócio da escravidão. E William Wilberforce, junto com outros homens comuns, homens que iam à igreja, homens que liam a sua Bíblia, homens que adoravam junto com o povo de Deus, homens simples e comuns, William Wilberforce, um político inglês, eles começaram a batalhar pela abolição da escravidão na Inglaterra. E ele ficou nessa luta 18 anos, irmãos. 18 anos, William Wilberforce e seus amigos batalharam e tentaram convencer, diante da terrível realidade da escravidão, de homens e mulheres serem trazidos como escravos da sua terra. E o que aconteceu? Ele foi atuante na Câmara dos Comuns,
em 1788, um ano antes de irromper a Revolução Francesa. Deus teve uma outra história para a Inglaterra, muito diferente do que teve para a França, mas esse é outro assunto. E William Wilberforce fez uma declaração ali muito marcante, e ele tinha uma convicção muito firme que Deus o chamara para a abolição da escravatura. E diz aqui o livro: um ano depois da morte de Wilberforce, em julho de 1834, 800 mil escravos, principalmente no Caribe, foram libertados. Em pouco tempo, a maior parte dos países ocidentais aboliria a escravidão em definitivo. Um homem também, que se juntou a outros homens, certamente, influenciou para que a escravidão deixasse de ser uma realidade no Ocidente, na sua época. E como a Grã-Bretanha era muito forte militarmente com seus navios, logo Portugal e Bélgica e outros países foram influenciados, e não só a Inglaterra, mas em pouco tempo todos os países tinham abolido a escravidão, o tráfico de escravos, por conta de um homem e outros, claro, que se posicionou com uma ira santa, entendeu que aquilo era injusto e fez a diferença na sua época. Deus pode fazer muito através de nós, irmãos. Não pense em coisas grandes, eu quero ter visibilidade. Talvez o muito que Deus vai fazer na sua vida seja você ser uma pessoa fiel à sua família, ao Senhor, e conduzindo seus filhos para a glória de Deus. Mas sirva aos propósitos de Deus para a sua vida. Olhe para a história de homens e mulheres que se lançaram, gastaram suas vidas para a glória de Deus. Tenha-os como referência. E saiba que Deus ainda hoje levanta homens como levantou Saul, como levantou William Wilberforce na Inglaterra do século XVIII, como levantou Policarpo de Esmirna, que se entregou à morte com 86 anos, como levantou os apóstolos para serem a diferença num mundo em trevas como o nosso. E que Deus seja louvado através das nossas vidas.